Oi, pessoal, eu sou a Rafaela, faço parte do time de sucesso do cliente aqui na Getrack como analista. E hoje a gente vai conversar sobre a plataforma 2.0, especificamente sobre o cadastro de equipamentos. E vocês vão ver que é uma parte muito fácil, muito rápida da nova plataforma, com alguns atalhos que vão facilitar tanto a navegação quanto a usabilidade nessa nova fase da nossa plataforma. Bom, pessoal, começando aqui pelo botão novo. Assim que a gente acessa a plataforma, a gente tem a página inicial e logo no topo, aqui, a gente tem o botão novo. Nele, a gente vai concentrar os principais cadastros. E aqui é um atalho justamente para facilitar essa navegação, sem a gente precisar consultar o menu lateral esquerdo, que a gente fazia anteriormente. Então, clicando aqui em novo equipamento, o sistema já vai trazer para a gente uma janela para a gente começar o cadastro dos nossos equipamentos. No primeiro momento, o sistema vai pedir para a gente selecionar o modelo. E uma das atualizações da plataforma 2.0 é que ela vai trazer uma lista de equipamentos aqui para a gente, mas para facilitar ainda mais esse cadastro, a gente pode digitar o modelo. Então, eu estou aqui cadastrando o GTK-LW. Ele já identificou na nossa lista, mas só preenchendo, ele já puxa também o modelo. E quando eu seleciono, ele já traz as informações que eu preciso cadastrar do equipamento. Então, a gente tem aqui duas informações obrigatórias, que são a identificação do equipamento e o número de série. As informações de chip, número de telefone, operadora e APN não são obrigatórias, mas para uma melhor gestão dos nossos equipamentos, para a gente conseguir encontrar uma informação de forma mais rápida, para a gente fazer uma melhor gestão dos equipamentos, é importante que a gente preencha todas essas informações para uma futura busca, para uma futura validação de informação. Então, mesmo que sejam informações, só as duas informações obrigatórias, as outras também são importantes de preenchimento. E logo aqui embaixo, pessoal, a gente tem informações adicionais. Então, qualquer outra informação sobre o equipamento que vocês acharem necessário colocar, registrar aqui na plataforma, a gente pode utilizar esse campo de observação. Aqui em cima, pessoal, também é importante destacar, caso vocês tenham dúvidas, a gente tem um link aqui que vai direcioná-los para a nossa central de ajuda. Então, lá vocês podem pesquisar sobre cadastro de equipamento ou até o modelo de equipamento para apoiá-los nessas informações aqui que a gente está pedindo, tá bom? Cadastrou um novo equipamento, eu vou até demonstrar aqui para vocês, só com a identificação e com o número de série, para a gente poder prosseguir com as próximas janelas, com as próximas etapas. Então, a identificação pode ser o nome que você dá para aquele equipamento, pode ser um número, o nome que identifique melhor o equipamento dentro do seu negócio. Então, vou colocar aqui equipamento 123 e o número de série. Importante destacar também, pessoal, que o número de série precisa ser exatamente o que está no seu equipamento. Se a gente cadastrar um número de série errado aqui, o equipamento não vai comunicar. E aí a gente não consegue editar e modificar esse número, né? Ah, coloquei um número diferente, ou então coloquei uma sequência diferente. É importante a gente checar, validar essa informação e cadastrar certinho. Se a gente não cadastrar de acordo, a gente tem que excluir o equipamento e cadastrar ele novamente, tá? Mas então aqui a gente colocou a identificação, a gente cadastra um novo equipamento. Ele traz a mensagem que o equipamento foi cadastrado com sucesso e ele já direciona a gente para a nossa página de gestão.
Mas antes da gente entrar na tabela, antes da gente detalhar melhor quais informações que a gente tem aqui, eu queria trazer para vocês uma outra forma de cadastro de equipamento, que é através aqui do botão importar. Aqui no botão importar, a gente consegue fazer cadastros em massa. Então, ao invés de a gente cadastrar um equipamento por vez, o sistema permite que a gente preencha uma planilha e coloque essa planilha aqui dentro. Aqui mesmo, a gente já tem as orientações. Então, tem uma planilha modelo a ser preenchida, e depois que a gente preenche a planilha, salva no nosso computador e busca o arquivo aqui nessa janela também. Então, a gente seleciona através desse link a planilha e o sistema já vai fazer o registro de todos os equipamentos que a gente colocar ali no documento. Logo aqui em cadastrar também, a gente tem a mesma janela ali do início que a gente clicou no botão novo para cadastrar um equipamento por vez. Então, aqui na plataforma 2.0, a gente tem várias formas de cadastro, mas todas muito intuitivas e muito fáceis. Com um único clique, com um único acesso, a gente consegue fazer esse cadastro rapidinho. Agora, passando aqui para a parte dos equipamentos, né, cadastrados, quando a gente vai, de fato, fazer a gestão. Nós temos aqui os status, então todas essas abas correspondem aos status dos nossos equipamentos. Então, a gente tem todos que estão cadastrados, os disponíveis para serem vinculados a um veículo, os que já estão vinculados, os que estão em manutenção e os equipamentos que foram descartados. Para todos esses status aqui, a gente tem a barra de pesquisa. Então, eu posso buscar tanto por equipamento quanto número de série. Então, posso colocar, por exemplo, 1011 1, que ele vai me trazer todos os equipamentos ou números de série que contém, por exemplo, 10111, tá? Logo aqui ao lado, a gente tem o botão de exportar, que ele permite que a gente exporte essa tabela para um Excel. Então, a gente tem as opções aqui de exportação, ele vai fazer o download de um documento Excel, e a gente pode manipular esses dados ali, se você quiser fazer um gráfico, se você quiser manipular esses dados de uma forma diferente, você consegue fazer isso através de um documento Excel, através do botão de exportar. Aqui em filtros, pessoal, a gente consegue fazer uma busca combinada. Então, a gente consegue adicionar vários filtros para a nossa pesquisa. Por exemplo, eu quero filtrar o modelo, o GTK-LW, e eu quero filtrar também pela operadora Claro. Então, eu quero ver todos os GTK-LW que eu tenho da operadora Claro, eu venho aqui e aplico o filtro, e ele faz essa busca para mim. Importante ressaltar que esse filtro é combinado, gente. Então, ele sempre vai juntar, aqui no nosso exemplo, modelo e operadora. Não vai ser modelo ou operadora. Se a gente quiser fazer essa busca individual, a gente volta aqui no filtro, vou remover, por exemplo, a operadora e vou seguir só com o modelo. Aí aqui a pesquisa vai me trazer o GTK-LW, de outras operadoras, com todos os registros que a gente tem aqui somente do GTK-LW, tá? Se eu quiser voltar, eu venho aqui, removo todos os filtros, aplico, que ele vai voltar a aparecer todos os equipamentos que eu tenho aqui cadastrados. Aqui do lado, eu tenho a configuração de tabela nessa engrenagem aqui. Então, eu tenho gerenciar colunas, e aqui eu consigo ocultar algumas colunas, então, não quero ver o chassi, não quero ver a PN, e nem o responsável por esse equipamento. Então, eu vou ocultando, como eu também posso
mostrar as colunas novamente. E aqui eu consigo fixar uma coluna, tá? Aqui eu consigo alterar a altura da linha, então eu posso ter uma visualização mais compacta, então eu vejo mais informações na minha tela. Normal, já é a que vem aqui na plataforma configurada, ou alta, que eu tenho um espaçamento maior entre as informações, e aí a gente consegue ter uma visualização mais limpa aqui das linhas. Bom, pessoal, agora a gente vai entrar aqui, de fato, nas informações da nossa tabela. Uma dica de usabilidade que hoje a gente conseguiu trazer para a plataforma 2.0 é a mudança de colunas. Então, às vezes, para você, é importante visualizar o status do seu equipamento aqui na primeira coluna. Então, eu consigo movimentar a coluna lá para o primeiro lugar. É só clicar em cima da coluna que eu quero movimentar e arrastar ela com o mouse para onde você quer visualizar a informação. Além disso, aqui nos 3 pontinhos de cada coluna, a gente tem a opção de fixar essa informação, ocultar a coluna ou fazer a gestão de colunas, que é a mesma que eu acabei de mostrar aqui na engrenagem. O fixar, a gente consegue congelar a coluna. Então, eu vou fixar aqui à esquerda. Se eu desço a minha página, essa coluna de status não muda. Então, às vezes, a gente quer consultar uma informação que está mais para o final da tabela, mas não quer perder o histórico aqui, a gente não quer perder essa informação de status. Então, eu consigo movimentar sem que essa coluna mexa. E eu também consigo desafixar aqui. Agora, pessoal, a gente vai falar um pouco das ações. A gente tem aqui a última coluna, que são ações que a gente pode fazer com o equipamento, e que é muito importante a gente conseguir visualizar, porque para cada status a gente tem ações ali que são próprias para cada um. Então, a gente vai passar um por um agora. Aqui em disponíveis, aqui no botão de ações, a gente clica nos 3 pontinhos, a gente tem ver detalhes ou editar as informações. Então, ele traz aquela janela que a gente cadastrou o equipamento, ele traz, no primeiro momento, com as informações aqui bloqueadas, então a gente tem que clicar aqui em editar, para poder abrir a edição. E vocês lembram que eu falei sobre o número de série? É justamente aqui que a gente não consegue editar, então ela continua bloqueada, tá? Aqui embaixo, pessoal, a gente tem também um histórico, isso aqui é muito importante, e também é uma atualização muito legal, porque tudo que for relacionado àquele equipamento, qualquer movimentação, qualquer alteração que a gente faz, agora fica guardado e vinculado ao equipamento. Então, aqui embaixo, a gente consegue ver exatamente o que aconteceu. A gente fez o cadastro do equipamento, vinculou ele ao veículo, desvinculou do veículo, nós atribuímos um instalador responsável, alteramos o instalador, adicionamos uma tag. Então, isso é muito importante para a gente entender o que aconteceu com aquele equipamento. Quando a gente clica em editar, a gente consegue adicionar essas informações que, porventura, não foram adicionadas, e a gente consegue salvar a edição aqui. Outra ação que a gente pode fazer aqui nos veículos disponíveis é a vinculação, perdão, dos equipamentos disponíveis, é a vinculação de um veículo. Então, aqui a gente também consegue digitar pelo menos um caractere, ele vai trazer para a gente, eu consigo vincular uma placa, por exemplo, e vinculo aqui ao veículo. Ele traz a nossa mensagem de veículo vinculado ao equipamento. Outras ações que a gente consegue fazer, atribuir a um responsável.
Esse responsável, pessoal, é um instalador. Então, é muito importante a gente sempre manter essa informação atualizada, principalmente fazendo o vínculo da ordem de serviço com os equipamentos e com o instalador responsável, tá? Então, aqui ele já traz também a lista, a gente consegue buscar pelo nome, digitando, mas ele traz a lista do instalador para a gente. Ao atribuir um responsável, ele também vai trazer uma mensagem de que o técnico foi atribuído com sucesso. E aqui, na próxima ação que a gente consegue fazer, a gente consegue enviar um equipamento para manutenção. Então, clicando aqui, a gente consegue colocar um motivo, tá? Do porquê que aquele equipamento está indo para manutenção, e a gente consegue enviar para manutenção. Então, eu vou colocar o motivo manutenção aqui mesmo, só para a gente conseguir fazer essa movimentação, e ele já foi para lá. Depois a gente vai conseguir validar ele aqui na aba de manutenção. A próxima ação que a gente consegue fazer com os veículos disponíveis é adicionar uma tag de marcação, e isso aqui é muito legal, pessoal, caso vocês categorizem os equipamentos de vocês. Então, se vocês fazem uma gestão com base em status, categorias, enfim, vocês conseguem cadastrar uma tag aqui, adicionar uma cor a ela e aplicar a tag para os equipamentos, tá? E aqui, para finalizar, pessoal, as ações, a gente tem descartar ou dar uma perda para aquele equipamento, e aí aqui a gente descreve o motivo do descarte ou da perda, e esse motivo vai aparecer no histórico do equipamento também, ou a gente consegue excluir o equipamento. A plataforma vai trazer uma mensagem de confirmação, porque a exclusão do equipamento ela é definitiva. Então, a gente perde todo o histórico, a gente perde tudo que a gente vinculou ao equipamento, então é como se esse equipamento não existisse aqui dentro da GTRAC. Tanto é que a gente orienta a exclusão do equipamento somente naquela situação que eu citei ali no começo, que é do número de série errado, quando a gente cadastra o número de série errado, tá? Fora isso, a gente sempre orienta o descarte, tá, do equipamento. Então, a gente pode alterar aqui para descarte, porque ele continua cadastrado aqui na plataforma, mas a gente não vincula ele a nenhuma placa. Bom, pessoal, essas foram as ações aqui dos veículos disponíveis. Aqui nos veículos vinculados, a gente também tem as ações que são as mesmas dos disponíveis. A gente consegue ver detalhes ou editar e adicionar a tag de marcação. Já nos veículos aqui em manutenção, a gente tem as ações de ver detalhes, vincular a veículo, atribuir a um responsável também. E aqui a gente tem uma nova ação, que é enviar para disponíveis. Então, se eu tenho um equipamento que eu já fiz um teste em bancada, que eu já validei o que estava acontecendo com ele e ele já está pronto para ser vinculado a uma placa, eu consigo enviar ele para disponível e consigo colocar um motivo também. Então, vou enviar esse aqui para disponível. Ele já saiu aqui, eu tinha 15 equipamentos em manutenção, agora eu tenho só 14. Então, significa que ele já está disponível para ser vinculado. E uma coisa interessante aqui também, pessoal, para facilitar essa ação, para a gente não fazer um a um, é a seleção em massa dos equipamentos. Então, eu posso aqui tanto enviar para descartados, enviar para disponíveis ou atribuir a um técnico responsável. Eu consigo selecionar um a um, como eu consigo selecionar todos que estão aqui em manutenção. Então, se você conseguiu ajustar todos os equipamentos, é só selecionar aqui
e selecionar a ação que você gostaria de fazer para todos eles. Aqui a gente continua com a ação de colocar uma tag, descartar ou excluir o equipamento. E para finalizar, as ações dos descartados. A gente tem aqui ver detalhes, vincular a um veículo. Aqui a gente já consegue encaminhar para manutenção ou enviar para disponível. Ah, descartei um equipamento aqui que não era para ser descartado. Ele, na verdade, está disponível. Não tem problema, a gente consegue mandar ele diretamente ali para os disponíveis. E para manutenção também, descartei um equipamento, mas eu quero mexer nele novamente, eu quero que o técnico veja esse equipamento, quero que ele faça um teste no equipamento novamente, então eu consigo encaminhar para manutenção. Consigo colocar a tag novamente ou excluir o equipamento. Aqui, pessoal, a gente faz toda a gestão. Na aba Todos, vocês vão ver que por status, a gente tem as diferentes ações que eu detalhei para vocês aqui. Então, vinculados, a gente só consegue ver ali os detalhes. Aqui, nos descartados, a gente também vê as ações que estão na aba de descartados. Aqui é uma forma de navegar dentre todos os equipamentos que a gente tem cadastrado. No finalzinho aqui dessa tabela, pessoal, a gente também consegue aumentar o número de registro, tá? Então, por padrão, a gente traz 25 registros por página, mas a gente pode aumentar até 100, tá? Então, a gente consegue ver mais informações, ou a gente consegue diminuir para 10 itens aqui por página. E temos aqui, pessoal, um menu também, que é de estoque. A gente está aqui bem ao lado de unitário. A gente tem a parte de estoque, que também é muito legal e muito importante da gente consultar no nosso dia a dia. Toda vez que a gente cadastra um equipamento, a plataforma já vai trazer esse equipamento aqui para o estoque. E aí, pessoal, ela vai contabilizar a quantidade do equipamento. Então, por exemplo, vamos pegar o GTK-LW aqui. A plataforma já contabilizou que eu tenho 37 GTK-LW cadastrados aqui. E eu consigo, pessoal, ajustar o estoque mínimo e o estoque máximo desse equipamento. Então, aqui em ações, eu consigo editar e aqui eu consigo colocar. Então, o meu estoque mínimo, para a minha operação, para o meu negócio de GTK-LW, eu quero ter o mínimo de 2 aqui. E eu quero ter o máximo de 20. Eu salvo, confirmo, e ele já vai fazer o cálculo para mim do meu nível de estoque. Então, eu tenho mais equipamentos GTK-LW, então meu estoque está alto, porque eu falei que o máximo poderia ser 20, eu tenho 37, então ele já traz para mim esse nível. E aí é muito importante a gente acompanhar isso, porque se um estoque de um equipamento está baixo, já pode ser um alerta para a gente repor o estoque, para a gente comprar mais daquele equipamento e manter o nosso estoque atualizado, a disponibilidade de equipamento, caso algum cliente solicite, a gente já tem todo esse controle. Aqui, pessoal, a gente também tem as mesmas funcionalidades. Então, a barra de pesquisa, a gente consegue buscar pelo modelo do equipamento, por exemplo. Então, o GTK, ele me trouxe todas as informações do GTK. Posso apagar aqui. Consigo exportar também essa tabela. Consigo exportar para um Excel, mesma coisa. E aqui eu consigo fazer o gerenciamento dessa tabela, o gerenciamento de colunas. Não quero ver o meu nível de estoque, então eu oculto essa coluna. Não quero ver o meu estoque máximo, só quero ver o mínimo. Tudo bem, oculto essa coluna também. E aqui, pessoal, a gente sempre vai ter alertas, tá?
Então, temos aqui, por exemplo, itens com nível de estoque fora dos limites. Alguns itens do seu estoque estão fora dos limites definidos. Então, são esses aqui que ele já trouxe para a gente pintadinho aqui de amarelo. Bom, pessoal, aqui a gente finaliza a parte de cadastro de equipamento. Eu espero que tenha sido claro, que vocês tenham gostado. Contem com a gente caso tenham alguma dúvida e até a próxima.